Então, se a minha leitura fica prejudicada é por causa da falta do óculos. A gente se acostuma de estar usando óculos. Eu fui coçar o olho e botei no dedo ali. Então, tá uma marca de dedo no óculos ali. Eu vou pregar sem óculos ali, mas é bom que exercita um pouco minha vista. A mensagem de hoje, a Dona Maria me convidou. Fico muito feliz, mais uma vez, de estar aqui na Igreja da Querência. É um prazer muito grande estar aqui na igreja. É a igreja que eu mais sinto a vontade de estar pregando aqui. Não que eu tenha pregado muito em vários lugares, mas é que eu sinto mais a vontade aqui. Talvez pela liberdade de se falar, liberdade de me expressar melhor. O calor humano da igreja aqui é muito forte, né? É algo muito bom. E isso realmente não tem preço. Isso é muito bom mesmo de estar aqui. E a Dona Maria me convidou, eu vim até conversando com o Tiago me perguntou assim, o que você vai pregar para eu já preparando o meu coração? Né, Tiago? E aí eu falei, Tiago, eu tinha uma mensagem para levar e Deus mais uma vez foi me conduzindo para um outro caminho. E foi exatamente o caminho de que o Tiago tinha falado, de que era o caminho que ele mais gostava de pregar, inclusive. E eu falei, Senhor, eu vou acabar competindo com o Tiago ali, de estar colocando, mas Deus ele usa a mesma água em vasos diferentes, e eu acho que é isso dali que não tem jeito. Eu orei, pedi a Deus e é isso que Deus quer realmente que seja falado, seja dito. O assunto de hoje é sobre idolatria, sobre o nosso coração ser voltado à idolatria, o coração da humanidade é voltado à idolatria, né? Nós temos um coração, nosso instinto, naturalmente ele se inclina, isso eu estou falando nosso, que está aqui inclusive dentro da igreja, porque lá fora é muito pior, mas ele tem uma tendência em estar trocando Deus verdadeiro por um Deus falso, por algo que não é, por um ídolo, por algo que não é um Deus verdadeiro. E por que isso? Por que acontece isso? Porque o ídolo ele é criado para nos satisfazer. Assim eu vou pedir os irmãos para abrir em Salmos. Ainda bem que o Felipe já deixou aberto um salmo aqui para mim, sabendo que eu sou deficiente visual. Salmos 115. Salmo 115, do 2 em diante. Estou precisando abrir bem braille aqui. Mas vamos lá, do 2 em diante aqui. Se eu der uma gaguejada, vocês me perdoam. Minha Bíblia é uma NVI, uma versão um pouquinho diferente da de vocês, possivelmente. E o pregador está sem óculos também, então a leitura, vocês me perdoem, tá? Mas eu já li tanto aqui que talvez até tenha decorado. Mas o 2 em diante ele diz assim, ó. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles é prata e ouro e são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés e não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornei-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, pela liberdade de termos de abrirmos a Sua Palavra e, Senhor, pelo tanto que o Senhor fala conosco através da Sua Palavra. Mas eu te peço, Senhor Deus, que confesso a Ti, Senhor, que queremos mais, precisamos mais, temos sede de Ti, temos fome de Ti, Senhor Deus. Precisamos Te ouvir mais, precisamos que o Senhor fale mais conosco, Senhor. Que o Senhor possa estar revelando os Seus segredos, possa estar derramando sobre nós a Sua água, o Seu Espírito Santo. Abra nossos corações, nossos ouvidos, Senhor Deus, para entender essa mensagem. E, Senhor, tira da nossa vida tudo aquilo que compete com o Senhor. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Pedir a Deus para tirar tudo aquilo que compete com Ele é algo incrível.
Tem que ter coragem para pedir, porque a gente descobre que muita coisa compete com ele. Raquel, tudo bem? Tá bem? Parece que tá apagado. Não, sim, é assim mesmo. Tá bem. Então, voltando ao assunto, né? A questão da idolatria. Por que o nosso coração ele é voltado, ele é inclinado a buscar um Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Deus realmente descrito na Bíblia, o Deus criador, o Deus que tudo pode, que tudo fez? Esse texto ele fala exatamente sobre isso. Ele fala do seguinte, que o nosso Deus, no verso 3 ele diz, o nosso Deus faz tudo conforme a sua vontade. Então a primeira característica de Deus é essa, ele faz tudo conforme a vontade dele. Vocês podem repetir comigo aqui, ó, Deus vai fazer a vontade dele. Deus vai fazer a vontade dele. Deus ele vai fazer a vontade dele. E nem sempre a minha vontade vai ser a vontade dele. Muitas das vezes, a vontade dele, muitas das vezes aquilo que eu necessito realmente, porque Deus sempre vai fazer aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que eu quero e aquilo que realmente eu preciso. Porque nós somos crianças mimadas. Nós queremos, pedimos a Deus e fazemos Deus como se fosse um gênio da lâmpada, né? Eu falei para o Thiago que eu não ia citar filme, mas não consegui, Thiago. Nós usamos Deus como um ídolo. Muitas das vezes, Senhor, eu quero. E Ele olha e fala, meu filho, não é isso que você precisa. E muitas das vezes o nosso coração fica frustrado, porque fala o seguinte, não, mas olha, eu pedi tanto a Deus, eu implorei tanto a Deus, eu orei a Deus, eu jejuei, eu pedi a Ele, e eu clamei, eu cheguei a me aborrecer com Deus, porque eu pedi tanto a Ele e Ele não me deu. E Ele fala, cara, não é isso que você precisa. Eu sou um Deus consciente, eu sou um Deus sábio, um Deus que tudo sabe, tudo pode, e além de tudo isso, eu sou um Deus que te ama. E um Deus que te ama, eu como pai, eu vou te dar o melhor. Só espera que eu vou te dar o melhor. Então, acabamos criando ídolos e acabamos tratando Deus como ídolo. Tá? Porque muitas das vezes raramente a gente vê alguém se ajoelhando diante de um ídolo e falando o seguinte, ídolo, seja feita a sua vontade. Não existe isso. Não existe isso. Nós ainda conseguimos falar para Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, a primeira característica que eu vejo que é um ídolo foi feito para nos satisfazer. Então, nosso coração se inclina para adorar um ídolo, idolatrar um ídolo, exatamente para nos satisfazer. E eu estou falando de nós, eu estou falando exatamente para dentro da igreja. Porque para fora da igreja a gente sabe lá que as pessoas idolatram realmente tudo. Mas e dentro da igreja? E nós como cristãos, nós como temente a Deus, nós como seguidores de Deus, nós como adventistas, pessoas que aguardam a vinda de Jesus. Eu escrevi duas frasezinhas aqui e eu queria repartir com vocês aqui. Como que eu faço para descobrir se meu coração está ou não está inclinado? Eu vou repetir. Vocês, por favor, vocês não precisam falar, não verbalizam, mas eu queria demais que vocês pensassem dentro de vocês. Colocasse realmente, olhasse dentro do teu coração, olhasse fundo no coração de você e completasse essa frase. A frase é, quando eu, pontinho, minha vida terá sentido. Quando eu, pontinho, minha vida terá sentido. Queria que vocês pensassem e como vocês só estão pensando, ninguém está falando alto, vocês podem pensar com sinceridade. Não fiquem com medo, seja verdadeiro com vocês. Porque ali, aquilo que eu adiciono nesse espaço, ele vai começar a me dar uma característica. Porque se eu colocar, quando eu casar, minha vida fará sentido, quando eu tiver dinheiro, quando eu viajar, quando eu tiver filhos, quando eu me separar, quando eu me aposentar, quando aquela promoção sair, quando realmente meu cargo for, quando chegar, quando acontecer, quando eu sair da cidade, quando eu voltar para a cidade, minha vida terá sentido. Ali eu começo a identificar quem é o meu Salvador, quem começa a dar sentido para a minha vida. E quando a gente pensa, a gente começa a ser sincero com a gente. Agora, tem uma forma da gente ver também essa pergunta, de uma forma contrária, colocando da seguinte forma: se eu perder
pontinho, 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 minha vida não terá mais sentido. Quando eu perder, pontinho, 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 minha vida não terá sentido. Pode ser dinheiro, tem gente que se mata por causa de dinheiro, né? Quando quebrou, teve aquela falência global nos Estados Unidos, teve gente se matando por causa de dinheiro. Dinheiro é bom, a gente ter dinheiro é bom, é necessário, mas se aquilo faz sentido na nossa vida, se a gente não vive sem aquilo, a gente começa a identificar qual é o ídolo que está sendo apresentado ali dentro do nosso coração. Se eu perder pontinho, 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 meu marido, minha esposa, meu namorado, tem gente que fala, né? Se você me largar, eu me mato. Isso é comum de se ver, né? A pessoa perde o sentido, perde a característica. Se eu perder meu filho, né? O filho é uma coisa muito boa, filho dá sentido à vida do ser humano, né? Nós nascemos para termos filhos, né? Seja filhos espirituais, seja filhos biológicos ou filhos adotivos, nós nascemos para ter filhos. Mas se aquilo for fundamental para a minha existência, eu estou idolatrando. Porque tudo que eu falei, dinheiro, profissão, casamento, filhos, são coisas boas, não são coisas ruins. Estou falando de coisas boas. Mas se aquilo for essencial, fundamental, dá sentido à minha vida, se eu perder aquilo, a minha vida passa a não ter mais sentido, eu apresento um ídolo. A minha vida está sendo fundamentada em cima de um ídolo, de uma idolatria, de um Deus falso. Porque muitas das vezes a gente acha que idolatria simplesmente eu me ajoelhar diante de uma imagem, e não é. Vamos abrir em Jeremias. Eu quero fundamentar esse sermão. O Thiago me deu uma liberdade muito grande de ter 2 sermões em um, né? Então, farei 2 sermões em um. Jeremias 2:13. Logo depois de Isaías, achou Jeremias. Ok? O meu povo cometeu 2 crimes. Mas de vocês estão o quê? Porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males, ok. 2 maldades, 2 crimes, 2 maldades, 2 males. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Então, Deus ele apresenta 2 males, 2 pecados, 2 crimes. E eu vendo a Bíblia, eu vejo muito realmente essa separação entre pecados e entre o pecado. E é exatamente sobre isso que eu queria falar. O pecado, o que é o pecado. Então, os pecados, no plural, eles são os nossos pecados, são aqueles pecados comportamentais, aqueles pensamentos, aqueles atos, aquilo que não agrada a Deus. É como se fosse, imagina uma árvore frutífera, um pé de limão, que é uma fruta ácida. Eu estou colocando limão por ser uma fruta ácida, azeda. E tu imagina aquela árvore, ela começa a dar frutos. E você vai ali e você arranca um fruto daquela árvore. Então aquele fruto simboliza o pecado. Né? Assim como aconteceu em Gênesis, o fruto simboliza o pecado, simboliza aquilo de que nós diariamente vamos lá e arrancamos de nós. Que seja mentira, que seja o trabalho no sábado, e a gente vai moldando, a gente vai podando aquela árvore, tirando aqueles frutos. Então aqueles frutos são os nossos pecados. Mas o que acontece? Qual é o problema de um fruto? Quando você arranca aquele fruto e joga fora, o que acontece? O que acontece com aquela árvore? Pode passar 1 mês, 2 meses, às vezes até 1 ano, mas ela volta a frutificar.
ela volta a dar fruto. Não necessariamente o mesmo fruto, pode ser de tamanho diferente, doçura diferente, forma diferente, cheiro diferente, mas ela volta a frutificar. Porque aquilo está enraizado entre nós. Nós somos seres que fomos criados para pecar. Ou melhor, na nossa essência não deveremos pecar. Mas quando o homem caiu, quando Adão pecou, e a nossa natureza pecaminosa, ela está dentro da nossa essência, contaminou a nossa essência, e nós somos criaturas pecaminosas. Por mais que nós nos moldamos, por mais que nós lutamos, e por mais que cada vez que nasce uma fruta, a gente pega aquela fruta, a gente joga fora e fala, eu rejeito por completo aquela fruta, aquilo não pertence a mim, eu estou tirando de mim, uma hora ela volta a nascer. Uma hora volta a tropeçar novamente e volta a cair. Só que qual é o problema? Qual é o grande problema disso? Porque muitas vezes a gente molda quem está entrando na igreja, a pessoa entra, se batiza, a gente já chega e já fala assim, ó, assim não pode, você tem que, assim não dá, você tem que começar, não pode trabalhar no sábado, ok, ó, mas essa roupa aqui vamos botar um pouco mais comprida, não, você tem que se vestir assim, você tem que falar agora, você tem que falar de manhã, feliz sábado a todos os irmãos, ser mais polido e falar, sabe? E a gente começa a polir. Mas qual é o grande problema? Qual é o grande pecado? Como que eu acabo de vez com isso? Matando a raiz. A raiz é o grande pecado, a raiz é o pecado. E nesse texto aqui ele identifica, ele fala dois pecados. Um é, vocês cavaram cisternas que não retêm água. Quer dizer, ela enche, mas ela esvazia e fica uma água barrenta, lamacenta, cheia de lodo. Só que tem um grande pecado por trás disso. E no texto ele fala, vocês me abandonaram, a fonte de água viva. Vocês me abandonaram, eu sou a fonte de água viva. Então não basta eu simplesmente arrancar o pecado se eu não matar a raiz. Repete comigo aqui. Não basta eu arrancar os frutos. Não basta arrancar. Eu tenho que matar a raiz. Eu tenho que matar a raiz. Porque a raiz é a origem de todo esse pecado. Enquanto nós tivermos ídolos, enquanto nós abandonarmos o Senhor, o Deus verdadeiro, isso vai ser cada vez mais frequente, essa frutificação vai ser cada vez mais frequente na nossa vida, e a gente vai continuar tirando, vai continuar pecando, vai continuar se arrependendo, vai continuar chorando, clamando, Senhor, mais uma vez eu pequei, mais uma vez eu me arrependo de tudo que eu fiz, porque eu não estou arrancando a raiz, eu não estou matando a raiz, porque simplesmente eu estou abandonando o Deus verdadeiro, o Deus realmente de águas puras, águas cristalinas, né? Então, exatamente o que o texto diz, né? E ele fala sobre água. E é interessante disso, né? Deus falando sobre água, falando de que, olha, vocês me abandonaram a fonte de água pura e vocês cavaram cisterna. Porque a água é algo essencial para a nossa vida. Eu falei de água, meu Deus. Água é essencial para a nossa vida. Como que eu sei que um planeta pode ser habitado ou não? Os cientistas da NASA, quando fazem estudo, a primeira coisa que eles procuram é o quê? Água. Porque sem água não há vida. O nosso corpo clama por água. Nós necessitamos de água. Nós precisamos de água. Eu não sei se alguém já dormiu com sede. Uma vez, quando quebrei meu joelho, eu estava com muita sede para dormir, falei, vou dormir assim mesmo, e era ruim de me locomover, tinha que chamar minha mãe, falei, vou dormir assim mesmo. Eu sonhava que eu estava bebendo água, de tanta sede. A gente não consegue viver muito tempo sem água. Só que o problema é que quando a gente não tem uma água boa, o que a gente faz? O que o nosso corpo faz? Eu não tenho água boa. Nosso corpo fala o seguinte, se vira, dá seu jeito, consegue água. Então não tem água boa, não tem água potável, tu vai beber água de lama. Tu vai beber água de poço, água saloba, água com lama, com lodo, água barrenta. Se não tem água barrenta, tu vai tirar de poça d'água. Sobreviventes, né, sobrevivencialistas, tiram, amontoam lama, coloca na meia para tentar dar uma filtrada. Em casos extremos, a pessoa bebe a própria urina, né? Em casos de sobrevivência, pessoas náufragos,
bebe a própria urina, porque a pessoa não consegue viver muito tempo sem água, o corpo clama, você precisa estar buscando água. E é exatamente isso, porque a gente vê de que a água ela é exatamente igual ao fruto, né? A gente consegue apalpar, a gente consegue ver, a gente consegue realmente tocar. E a raiz, aonde eu identifico isso, a raiz, né? É Deus, é a gente abandonar Deus. E da mesma forma que o nosso corpo ele clama por água, o nosso espírito ele clama por Deus, ele precisa de Deus. Ele, assim como nós necessitamos de água, da mesma forma, eu falo de água, uma pessoa já começa a tossir, sentir vontade de beber água. Isso aí. Tiago, é o Espírito Santo falando contigo, tá? Da mesma forma que o nosso corpo clama por água, o nosso espírito clama por Deus. E aí, quando eu não consigo buscar a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus fonte de água viva, o que meu espírito faz? Ele começa a falar para mim, olha, se vira. Se não tem Deus, cria um. Se não tem Deus, dá seu jeito, cara. Tu precisa estar direcionado, você precisa estar adorando algo. Então cria um Deus. Cria um Deus. Se não tem um Deus verdadeiro, se não tem um Deus fonte de água viva, arruma um Deus lamacento. Se não tem um Deus lamacento, vai fazer um. Faz de ouro, faz de prata, não tem prata nem ouro, faz de barro, faz de madeira, mas dá seu jeito. Dá seu jeito. Então a gente está o tempo todo fazendo isso. A gente está o tempo todo, quando a gente falta a Deus na nossa vida, quando a gente não tem como a gente buscar, como a gente trocar, ter essa troca realmente com Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar buscando Deus, de estar com a presença de Deus, a gente vai começar a se envergar para uma luz falsa. Que é o caso de planta, né? A planta, quando você cria a planta dentro de casa, e a fonte de luz é longe, ela vai se inclinando para a luz, e se não tem luz, ela vai se inclinando para uma luz falsa. Ela vai buscar, ela tem que buscar, ela precisa de alguma coisa. Ela precisa estar em direção à luz. E assim é o coração do homem. Ele o tempo todo, ele vai e ele começa a se inclinar para um Deus que não é verdadeiro. E aí eu trago aqui quatro características da idolatria e 4 consequências da idolatria. Então, a primeira característica é que um ídolo vai destruir as suas relações. Um ídolo, ele vai sempre destruir as suas relações. Porque nós honramos e valorizamos aqueles que têm a imagem a imagem de Deus. Eu vou repetir a frase, tá? Nós honramos e valorizamos aquele que tem a imagem de Deus. Nós só honramos e só valorizamos, só tem valor para nós, só tem honra para nós, aquele que tem a imagem de Deus. Agora, a grande pergunta é: quem é o meu Deus? Porque se o meu Deus é o dinheiro, eu só vou honrar e só vou valorizar aquele que tem aparência de dinheiro, de mamon. Eu só vou dar valor àquele que estiver bem arrumado, com terno de grife, gravata de grife, com carro importado e novo, não o meu velho. Eu só vou estar valorizando, eu só vou estar honrando aquele que parecia com o meu Deus. Foi no cabeleireiro e então tá bem, eu começo a dar valor. Não tem, tá com a calça rasgada, estou vendo que não está bem vestido, não foi, a unha não está bem feita, então eu não dou valor, eu não honro. Se o meu Deus é a sexualidade, eu só vou honrar e só vou valorizar aquele que tiver um corpo escultural, aquele que se mata na academia. Aquele que tiver meio gordinho, está meio gordinho, não me serve. Para mim não me serve. Eu não honro, eu não valorizo. Para mim eu rejeito. Entende? Que a imagem do meu Deus, eu preciso olhar a imagem do meu Deus nos outros. Se meu Deus é o conhecimento, eu só vou honrar e valorizar aquele que tem a
imagem do meu Deus, aquele que tiver conhecimento. Se não tiver conhecimento, começou a falar errado, começou a estar pregando, começou a errar no português, que dali não vou nem prestar atenção, vou começar a ver a Bíblia, vou começar a fazer outras coisas, vou começar a mexer no celular, porque não tem a imagem do meu Deus, eu não honro, eu não dou valor àquilo. Para mim, aquilo dali passa a ser descartável. Entende como essa imagem de Deus, como um ídolo começa a destruir as minhas relações? Porque um ídolo falso, um Deus falso, ele começa a me transformar em uma pessoa separatista, racista, preconceituosa, que começa a matar por completo. Olha, você não tem imagem do meu Deus. Esse é o perigo da idolatria. Da gente enxergar o nosso Deus falso nas outras pessoas. Segunda característica, um ídolo destrói a sua identidade. Lá em Salmos 115, ele fala, né? Vocês se tornam como os vossos deuses, né? Se torneis conforme os seus deuses. A gente começa a se transformar como ele, como Deus. Da mesma forma de que o nosso Deus é Mamon, a gente vai começar a se transformar em Mamon. A gente vai começar a querer trazer aquela imagem de Deus para dentro de nós. Só que o problema é que assim, nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Raciocinam comigo. Eu sou feito na imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Então quer dizer, de que a influência do dinheiro, influência dos deuses falsos, influência do mundo, influência do mundanismo na minha vida não deveria existir. Só que eu começo a adorar um Deus falso. Eu começo a ter relação com esse Deus falso. Esse Deus falso começa a me transformar. E eu começo a viver uma metamorfose, porque eu já passo a não ser nem a aparência do Deus verdadeiro, e eu passo a ser uma cópia mal feita de um Deus falso que eu mesmo idolatrei, eu mesmo criei. É como se eu pegasse um peixe e falasse o seguinte: peixe, você a partir de hoje você vai voar. E jogasse o peixe para cima e esperasse que o peixe batesse asa e voasse e sobrevivesse no ar. Ou da mesma forma de eu pegar uma ave e colocar, fundar a ave dentro da água e falar o seguinte: ave, você vai aprender a ser um peixe. Nós somos a imagem de Deus verdadeiro. Um Deus falso, ele vai nos transformar numa aberração por completa. E essa aberração por completa, ela vai começar a nos matar, ela vai começar a nos alterar por completo. A gente começa a ficar loucão, a gente começa a ficar perdido na vida. A gente começa a não ter sentido na nossa vida. Eu fui criado para ser exatamente igual ao meu Deus, ao Deus verdadeiro. Terceira característica, um ídolo destrói nosso estilo de vida. Um ídolo destrói nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós fazemos aquilo, nosso estilo de vida está baseado não naquilo que a gente sabe, mas naquilo que a gente ama. O nosso estilo de vida, ele está completamente relacionado àquilo que a gente ama. A gente sabe de que refrigerante faz mal, a gente aprende, a gente lê, a gente vê tudo que é estudo, mas mesmo assim a gente continua bebendo refrigerante. Por quê? Porque a gente ama. Não é porque a gente sabe. Porque a gente sabe, mas a gente só faz o nosso estilo de vida. Hábito, ele tem a ver com habitação. E habitação não tem a ver com aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente ama. Aquilo que o nosso coração está dentro dele. É baseado naquilo que as minhas decisões, elas são completamente baseadas naquilo que o meu coração está. Às vezes a gente está com a pessoa e fala assim: olha, essa pessoa eu sei que não é para mim, essa pessoa eu sei de que está, Deus está me mostrando de que não é, mas mesmo assim está no meu coração. E o ídolo, ele faz exatamente isso, começa a criar hábito na minha vida, começa a incluir coisas dentro da minha vida e começa a alterar o meu coração, começa a alterar aquilo que eu amo. Porque quando a gente é criança, a gente começa a aprender desde criança, né? Que meu pai ele fazia muito isso. Ó, pai, isso dali vai quebrar aquilo dali, aquilo custou dinheiro, aquilo é muito dinheiro, isso é dinheiro, tudo é dinheiro, eu tenho que sair para trabalhar porque é dinheiro.
começa a colocar no coração de que o dinheiro é a fonte, é o teu Deus. Sem dinheiro você não é nada. E aí começa a moldar o meu hábito. Aqueles que eu ando, aquilo que eu vejo. Um filme, ele não tá preocupado com aquilo que você sabe. Ele não começa a te buscar pelo aquilo que você sabe. Mas Hollywood, ele está preocupado com aquilo que você ama. O filme, ele vai colocar coisa dentro do teu coração. E vai implantar dentro de você algo dentro do teu coração. E quando tu ama, aquilo passa a virar o teu hábito. Então, por isso de que um ídolo, ele vai completamente destruir teu estilo de vida. Jesus, em nenhum momento, ele chegou e falou o seguinte: o que você sabe? Me diz o que você sabe. Jesus falava: olha, o que você quer? Porque baseado naquilo que você quer, eu consigo identificar aquilo que você ama. Entende? Que o ídolo, ele nos transforma por completo, ele acaba com essa com o nosso estilo de vida. Porque se a gente ama o dinheiro, nosso estilo de vida vai ser dinheiro. Se é o sucesso, você vai fazer tudo para alcançar o sucesso. Tu vai querer sempre mais e mais e mais e mais, e não importa o quanto você tenha. E aí entra a quarta característica do ídolo. Finalmente, no final de tudo, um ídolo, ele vai te levar para a morte. E não somente uma morte física, uma morte espiritual. Não somente uma morte espiritual, mas também uma morte física. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Correto? Amém? Amém. Nós precisamos de Deus. Identificamos que precisamos de Deus, assim como nós precisamos de água. Nosso espírito clama por Deus, precisa de Deus, precisa estar adorando Deus. E a gente não dá a Deus. E a gente começa a se apartar de Deus. E aí a gente começa a criar um ídolo falso. E a gente tem dentro do nosso coração um espaço para ser preenchido com Deus. Nós nascemos, nós somos feitos na nossa essência com um buraco dentro do nosso coração do tamanho de Deus. A pergunta é: qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Fala: eterno, eterno. Infinito, infinito. Fala, gente: infinito. Infinito. Deus não tem, Deus é infinito. Então nós temos um tamanho dentro do nosso coração que é o tamanho do infinito. Para caber quem? Deus. Aí a gente começa a criar deuses falsos. Aí eu começo a colocar como Deus a comida. Quanto de comida eu preciso estar me alimentando para quitando um buraco do tamanho de Deus? Infinito. Então eu como sem parar. Eu como sem parar, o tempo todo eu estou comendo, o tempo todo eu estou comendo, o tempo todo eu estou comendo, e eu cavo a minha sepultura com os dentes. Se o meu Deus, se o meu ídolo é o dinheiro, quanto de dinheiro eu preciso estar colocando dentro do meu coração para ocupar o tamanho de Deus? O infinito. Aí a gente vê as pessoas que roubam, e roubam, e roubam, e roubam, e tem muito, 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 e fala: mas mesmo assim eu quero mais. Já não tem mais aonde colocar, mas mesmo assim ele quer mais. A gente vê o caso da política, né? Eu posso falar porque eu sou de lá. Então, o governador do Rio de Janeiro, o cara roubou, o cara tinha muito, mas mesmo assim ele ainda assim queria mais. Não tinha limite. Um ídolo, ele vai fazer exatamente disso, porque você precisa estar preenchendo aquele lugar, que é o lugar de Deus, que é um Deus infinito. Quanto de sexo a pessoa precisa estar colocando dentro do coração, tentando tampar o buraco de Deus? O infinito. E aí a pessoa vai, não se contenta com um, se contenta com dois, com três, e daqui a pouco está em coisas extremamente bizarras, completamente deturpado. Porque um ídolo, ele vai fazer isso. A gente não consegue. A gente não vai conseguir nunca tampar esse lugar de Deus. Então a gente começa a querer mais e querer mais e querer mais. É pessoas atrás de sucesso, pessoas atrás de alguma coisa, atrás de estudo. Estudo é muito bom, mas a pessoa começa a estudar e começa a estudar e começa a estudar, e nada mais. O 10, se for menor do que 10, eu entro em depressão. E eu começo a estudar, e estudo atrás de estudo, emendando uma coisa atrás de outra coisa.
Por quê? Porque falta um Deus verdadeiro na nossa vida. Então, o final da idolatria é exatamente a morte. Ele começa a nos consumir, e quando a gente vê, a gente está num buraco sem fundo. A idolatria, ela parte exatamente por isso, né? Pelo eu abandonar o Deus verdadeiro, abandonar a fonte de água viva, aquele que me dá vida, que me faz sentido. Então eu vou trazer um exemplo prático. A segunda parte do meu sermão, ele fala exatamente sobre isso, né? O que nos dá sentido na nossa vida? Muitas das vezes a gente atribui a uma outra pessoa para nos dar sentido. Quer dizer, eu peço para uma criatura dar sentido para mim, que sou criatura. Então, eu como criatura estou precisando de alguém para me dar sentido. Então, eu vejo muita gente acabar fazendo isso. Eu sem um filho eu não vou ser feliz, sem filho minha vida não está completa, sem um filho minha vida não vai estar completa. Se eu morrer sem plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, eu não sou ninguém. Eu preciso ter escrito um livro, plantado uma árvore, ter feito um filho, porque senão minha vida não tem sentido, porque senão eu vou morrer infeliz, eu vou ser triste. Gente, pelo amor de Deus. Eu não vi nem Jesus plantando árvore, eu vi ele secando uma. Nem livro ele escreveu na areia, escreveram sobre ele. Teve uma vida plena. É o nosso exemplo. Quer dizer, quando nós vamos no supermercado fazer compras com fome, a gente faz compra errada. Sempre que eu vou no supermercado com fome, eu faço compra errada. Daqui a pouco, quando eu olho assim, tá cheio de chocolate, Doritos, Cebolitos, um monte de coisa. Agora, quando eu tô bem alimentado, eu vou lá, é fruta, legumes ali, minha qualidade é outra. Tá? A gente vê, eu vejo muito por causa do clube de aventureiros de bravadores, garotos e garotas, meninas, gurias de 16 anos, 15 anos, falando, eu tenho que namorar, porque se eu não namorar, eu não caso. Eu vou ficar pra titia, não posso, porque eu preciso casar, porque eu preciso de alguém que dê sentido pra minha vida. Sabe, aquele desespero por algo para dar sentido à nossa vida. É porque a gente abandonou a fonte de água viva. Vamos abrir em Gênesis 29. Gênesis 29. Gênesis 29, do 15 em diante. Conta a história que até um mês atrás eu achava a história mais bonita que a Bíblia poderia ter contado. Uma delas, né? 29 do 15 em diante, se meus olhos deixaram ver. O meu númerozinho está bem pequenininho. A letra é grande, eu consigo ler, mas os números é bem pequenininho. 15 em diante diz assim, ó. Quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça, diga-me quão vale o seu salário. É Labão falando para Jacó, e Jacó foi trabalhar para ele, começou a trabalhar para ele, e ele falou assim, olha, me fala qual é o teu salário. 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. 17. Lia tinha olhos meigos. O autor de Gênesis é engraçado, né? Olhos meigos, tem uns ali de que é olhos sem brilhos, né? Como eu interpreto, tá? A mais velha. E o da mais nova, Raquel. Lia tinha os olhos vesgos. Devia ser meio vesguinha ela, né? Mas Raquel era bonita e atraente. 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Segura por aí. Jacó, essa história para mim era linda. Era linda, linda, linda. Porque primeiramente Jacó, quando viu Raquel, Jacó começou a chorar. E Jacó falou, você é a mulher da minha vida.
Você vai dar sentido para a minha existência. Você é aquilo que Deus fez para dar sentido para mim. Você é minha metade. Eu te amo mais do que tudo. E eu, quando era novo, eu ficava olhando ali e falava assim, será que um dia alguém vai trabalhar 7 anos para mim? Acho que mulher pensa mais isso, né? Falei, será que um dia eu vou trabalhar 7 anos por alguém que eu amo tanto? E acho que as mulheres devem pensar assim, será que um dia alguém vai trabalhar para mim? Né? 7 anos? Tá difícil trabalhar 7 dias. E hoje os pais nem exigem isso, né? Pois é. Tinha que exigir. Isso é. Mas é uma história muito bonita. Só que como que eu vejo hoje? Eu vejo o seguinte, um homem que tentou de todo custo conseguir a bênção do pai, porque aquilo ele fundamentou a vida dele, falou assim, olha, a minha vida só vai ter completa o dia que meu pai me der a bênção. Ele enrolou o irmão, engambelou o irmão, foi lá, conseguiu a bênção do pai, e a bênção do pai não conseguiu preencher por completo o coração dele, e ele sai desesperado, fugindo do irmão, até que encontra e fala o seguinte, não, agora vai me dar sentido à vida. Porque um amor arrebatador, aquele amor que na época não tinha filme, mas um amor de filme, aquilo que vai me tirar do sério, aquilo vai me dar sentido para a minha vida. E ele vai, ele começa a trabalhar, e o sogro dele engana ele e coloca Lia no lugar de Raquel. Porque assim, como que eu vejo de que Jacó, ele estava tão enganado, que provavelmente Jacó não amava Raquel. Provavelmente Jacó, o objeto de adoração dele não era nem Raquel, era Jacó. Portanto é que ele casa com a mulher que ele diz que ama, e na noite de núpcias, em nenhum momento ele fala assim, Raquel, meu amor, e aí, como foi a festa? Estava bom? Gostou dos salgadinhos? Não tem conversa, tudo bem de que devia ser escuro, lençol, pano, mas ele em nenhum momento, ele queria a noite. Entende o objeto de adoração dele, entende que Jacó estava desesperado, querendo a noite, querendo um amor arrebatador, ele queria casar. O objeto dele, ele queria casar porque ele achou de que aquilo daria sentido para a vida dele. Aquilo mudaria a vida dele por completo. Não era simplesmente ela, ele estava pedindo para uma criatura dar sentido para a vida dele. E aí ele foi, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos por causa da Raquel, e acabou casando com Raquel e Lia. Então, olha o exemplo de idolatria ali, né? De Jacó idolatrando Raquel. Mas ao contrário também tem idolatria. Vamos continuar ali em Gênesis 29, 31. Vamos dar um salto para o 31. 31 diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubens, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Está vendo o objeto de adoração de Lia? Era Jacó. O que ela queria era Jacó. Aquilo que daria sentido para a vida de Lia era Jacó. Se eu perguntasse assim, Lia, minha vida, pontinho em pontinho, só vai ter valor quando meu marido me amar. O objeto de adoração dela era esse. 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. 34. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu o nome de Levi. O objeto de adoração era Jacó. Lia, ela sofria porque via de que Jacó tinha um outro objeto de adoração. Ela sofria diariamente. Só que um dia, olha o 35, um dia a história de Lia mudou. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz a mais outro filho, e disse, dessa vez louvarei o Senhor. Tô nem aí para Jacó. Ele ama quem ele quiser amar.
Porque agora eu vou louvar ao meu Senhor. Quem vai dar sentido à minha vida é o Senhor. Quem vai preencher o meu espaço é o Senhor. É Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Esse vai me dar sentido à minha vida. Louvarei ao meu Senhor. Assim deu o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Lia, na hora que Lia chega e fala o seguinte: dessa vez eu louvarei o Senhor. Dessa vez quem vai dar valor à minha vida, vai dar razão à minha vida, aquilo que vai dar por completo razão à minha existência vai ser o Senhor. Por quê? Porque quando Judá nasceu, aquele que carregava o DNA de Cristo, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, quando Jesus nasceu na vida de Lia, ela falou assim: eu não estou nem aí para o amor do meu marido, eu não estou nem aí para as coisas desse mundo, eu não estou nem aí pela idolatria desse mundo. O que me dá sentido é Jesus na minha vida, é Deus. Agora sim eu vou louvar ao meu Senhor. Agora sim eu vou adorar o meu Deus, porque Jesus nasceu na minha vida. Agora eu sei quem dá valor à minha vida. Agora eu sei como que minha vida se torna completa, perfeita, íntegra. Agora eu posso levantar minha cabeça porque eu sei quem dá sentido à minha vida. Não é mais uma criatura, é mais o amor do meu marido. Eu não estou mais preocupado com isso. Ele me ama se quiser me amar. Se ele quiser amar minha irmã, ele ama. Mas agora eu sei quem dá razão à minha vida, quem dá valor à minha vida. Aquele que carrega o DNA do Cristo. Repete comigo aqui, ó. Quando Jesus nasce na minha vida, a idolatria acaba. A idolatria acaba. Jesus, ele veio exatamente para tirar a idolatria, para dar sentido à nossa vida. Amém. Jesus, ele veio exatamente para chacoalhar a nossa vida. Deus, ele faz isso o tempo todo. Deus, o tempo todo, ele está tentando ao máximo nos tirar de tudo aquilo que não dá sentido à nossa vida, aos deuses falsos, aos ídolos. Deus, o tempo todo, ele sacode a nossa vida. Muitas das vezes a gente fica assim, ó: Senhor, mas por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo, Senhor? Tem uma história bem interessante que eu li essa semana de um pastor, era dentro de um livro, que contava a vida de um lenhador nos Estados Unidos, que ele tinha uma área para tirar cortar aquelas árvores, né? Ele precisava cortar, era o trabalho dele. E ele, quando chegou, começou a se preparar para fazer o trabalho, ele olhou e viu um passarinho começando a fazer o seu ninho num galho. E ele, com pena, ele falou: mas eu vou acabar, eu vou arrancar a árvore ali, ela vai ter um trabalho ali, eu vou matar aquela árvore. E ele virou o machado ao contrário e começou com o cabo a bater na árvore. E bater na árvore, bater na árvore, bater na árvore. E a passarinha se assustou e foi para outra árvore. E ele olhou e falou assim: mas aquela árvore eu vou também arrancar, o que adianta? E ele foi lá e começou a bater na árvore lá. E a passarinha ia, pousava em outra árvore, ele ia lá e batia em outra árvore, e ela pousava em outra árvore, e assim foi. Como devia estar a cabeça daquele pássaro, né? Falou assim: olha, ele me odeia. Ele odeia pássaro, ele está me perseguindo. Ele está por completo me perseguindo, ele quer me acabar com a minha vida, ele me odeia. E o lenhador estava assim: não, eu não te odeio, eu estou querendo acabar com aquilo onde você está querendo pousar. Isso não é para ti. Eu estou querendo simplesmente cortar, eu não quero, eu estou pro teu bem. Eu vou tirar, eu estou tirando da tua vida aquilo que não te pertence, aquilo que não é, aquilo que é passageiro, aquilo que não vai durar muito tempo, eu vou cortar aquela árvore. E ele foi fazendo isso, árvore a árvore, até que ela pousou numa rocha e ele deixou ela em paz. Isso acontece na nossa vida. Muitas das vezes Deus sacode a gente e a gente fica assim: mas o Senhor está me perseguindo, o Senhor quer meu mal, o Senhor está me maltratando. E Deus está falando: não, meu filho, eu simplesmente estou querendo tirar porque isso é passageiro. Isso são coisas, são ídolos desse mundo. Dinheiro é bom, dinheiro é preciso, mas dinheiro não dá sentido à tua vida. E se Deus precisar, Deus vai tirar o dinheiro da sua vida. Deus vai tirar o sucesso. Deus vai tirar que seja a saúde. Até a gente conseguir criar o nosso ninho na rocha. E a nossa rocha tem que ser Jesus Cristo. Amém.
Com isso eu queria cantar uma canção. Eu estou super atrasado aqui no sermão. A gente vai ficar com fome aqui. Mas eu queria pedir à igreja para... Felipe, você consegue um violão para mim? Eu queria pedir à igreja para se colocar em pé. E a gente, em espírito de oração, de reflexão, a gente possa estar meditando